É um erro contábil que ocorreu em 2014, no qual as contas foram aprovadas, né? Mas existia um erro um erro contábil que não atualizou as provisões matemáticas. As provisões matemáticas que foram colocadas em 2014 eram as mesmas de 2012, 2013. Então, aí em 2015 houve atualização. Então, na hora que comparou 2014 com 2015, deu uma discrepância grande que, na verdade, não existia essa discrepância. E esse superávit que deu em 2014 não existiu, esse superávit, porque a gente sempre tem déficit. O déficit ele vai sendo diluído ao longo do tempo, né? Você tem 35 anos para diluir esse déficit atuarial, e então não teria como ter superávit em 2014. E bastava ao tribunal ver a série histórica, porque essa decisão foi de 2019, nós já temos os cálculos no DRA, todos até 2018, então se você vê a série histórica, você vê que não existe essa variação abrupta, nem tem como. Porque para existir uma variação abrupta, você teria que ter uma perda financeira muito grande, você teria que ter, aposentar metade dos funcionários de uma hora para outra, ou então a prefeitura contratar 2, 3 mil funcionários de um dia para o outro, coisas que não ocorreram. Inclusive, em 2015, para você ter uma ideia aqui, no mercado financeiro, em 2014 nós tivemos um lucro de 13 milhões, em 2015 o lucro foi de 22 milhões. Quer dizer, não existiu nenhum problema em 2015. Aliás, em 2015 não tem nada errado. O erro estava em 2014, onde as contas foram aprovadas, mas é um erro que é comum ocorrer porque o cálculo atuarial é complexo e os contadores às vezes se enganam com isso, mas era uma coisa até simples de verificar, né? Poderia ter sido resolvido sem a rejeição das Sim, contas, né? E outra, mas a culpa não é totalmente do Tribunal de Contas. A parte da culpa também foi de quem defendeu o Instituto na época, de quem fez a defesa na época, que não explicou claramente. Inclusive, o Tribunal, na decisão, ele colocou lá que houve perdas com fundos de investimento que são de outra administração. Não foi aclarado para o tribunal que aquelas perdas não foram na minha gestão, foram em gestões passadas. Então isso não foi explicado devidamente para o tribunal, tanto é que quem lê a decisão lá vê que lá está dizendo que houve que o princípio do Instituto é aplicar em fundos seguros, etc., o que não foi feito. Mas isso não foi feito em 2011, 2010, não em 2015, nem em 2014, nem em 2013. Eu comecei em 2012, na minha administração nenhum prejuízo foi tomado do IPRC. E é curioso também que em 2011, onde foi o maior prejuízo com fundos de investimento desse tipo, no inclusive... caso que acabou tendo uma repercussão nacional. Isso. Foram aprovadas as contas. É muito estranho, né? Que em 2011 tenha sido aprovadas as contas com prejuízo significativo, bastante significativo, inclusive, na época, e esse prejuízo continuou em pontos menores, mas continua até hoje dando algum prejuízo na carteira, esses fundos, porque não era só o Roma, eram outros fundos que foram aportados naquela época que continuaram dando prejuízo ao longo do tempo, né? E ele também falaram da meta atuarial como se a meta atuarial fosse uma obrigação, você ter um objetivo no mercado financeiro como uma obrigação. O mercado financeiro é como se fosse um benchmark, é uma coisa que você corre atrás, mas como nós não somos uma entidade não estamos visando lucro, nós estamos com dinheiro público, nós não podemos arriscar. Então a gente bate a meta quando a meta é possível bater com segurança. Agora, quando não há segurança, você não tem obrigação de bater meta, porque a meta atuarial é um objetivo, não uma obrigação. Então, isso é uma confusão, o Tribunal de Contas faz confusão com isso. Obrigações você tem de cumprir a lei, você não pode deixar de cumprir a lei. Agora, uma meta no mercado financeiro, é óbvio que isso é um objetivo, não é uma obrigação, porque para você obter a meta, você tem que arriscar. Então, o risco tem que ser compatível com a segurança. Então, ter um cuidado também que se trata dos recursos do servidor municipal. Sim, né, mas nós temos conseguido bater a meta. Né? Nós batemos a meta em 2012, batemos a meta, em 2014 praticamente bateu a meta, 2015 não batemos, mas rendemos positivamente no mercado financeiro, 2016 e 2017 batemos a meta. Então, o Instituto tem rendido bem no mercado financeiro, e inclusive bem em relação a outros institutos, inclusive. E no caso específico de 2015, onde o tribunal, onde foram reprovadas as contas,
Em 2015, por exemplo, nenhum instituto bateu meta. Por quê? Porque 2015 foi o ano do impeachment da Dilma, em que o mercado financeiro estava extremamente volátil e muito avesso a risco. Então, quem arriscou, perdeu. A maioria que arriscou, perdeu. E nós não podemos arriscar o dinheiro público, né? Eu não arrisco. E nós não perdemos nenhum tostão até hoje. Desde 2012, graças a Deus, o Instituto não teve nenhum prejuízo no mercado financeiro. Os prejuízos são só do passado. Agora, exatamente por causa desse passado, nós estamos aqui conversando com o Lineu Viana, ele é superintendente do IPRC, que é o Instituto Fundo de Aposentadorias dos Servidores Municipais. Quando chegou essa notícia dessa reprovação das contas de 2015, a gente sabe que houve uma preocupação. Logicamente que os servidores ficaram preocupados com o que estava acontecendo, queriam mais informações, mas é também devido a esses problemas do passado, né, Lineu? As pessoas têm, certamente, o funcionário municipal, devido a tudo que aconteceu no passado em relação ao IPRC, ele tem sempre uma certa preocupação em relação aos rumos desse fundo. Sim. Hoje os prejuízos já foram diluídos, né? Esses prejuízos não afetam o IPRC, a saúde financeira. Obviamente que se tivesse esse dinheiro lá, seria melhor ainda, claro. Mas isso não é uma coisa que inviabilizou o Instituto em nenhuma medida, entendeu? Então, todo mundo pode ficar tranquilo com relação a isso. E o tribunal aponta também que foi uma grave situação atuarial. A grave situação atuarial foi simplesmente a comparação de dados errados, porque a situação atuarial não se modifica abruptamente, a não ser que ocorra algum fato abrupto. Né? Mas é óbvio que se você observar os balanços de todos os anos, você vai ver que em 2015 não aconteceu nada, nem em 2014, nem em 2016, não aconteceu nada de abrupto. Foi só uma avaliação equivocada. E, inclusive, também junto com uma má explicação para o tribunal. Porque o tribunal ele julgou entendendo que houve um agravamento abrupto da situação atuarial e que não bateu a meta e também houve fundos que deram prejuízo, porque é isso que está na decisão. Se vocês lerem a decisão, quer dizer, o tribunal julgou como se, na verdade, esse prejuízo teria ocorrido em 2015, porque ele não tem informações, não foram dadas informações mais detalhadas para o tribunal, que é o que nós vamos fazer agora. Demonstrar que não foi na nossa administração que ocorreram os prejuízos, e nem em 2015. O maior prejuízo foi justamente em 2011, né, que teve o maior prejuízo. E depois esse prejuízo foi diluído ao longo dos outros anos, mas não especificamente em 2015. 2015 também teve algum prejuízo, mas foi mínimo. Isso nem afetou a questão atuarial, nem a meta. Entendeu? Para quem não acompanha o caso, né, para os nossos ouvintes, os nossos internautas que não são da área pública, o Instituto ele tem que, daqui a 30 anos, é isso? Ele tem 35. Daqui a 35 anos ele precisa atingir um valor, mas esse valor vai sendo atingido ano a ano, ao longo do tempo, que é o valor necessário para arcar com essas aposentadorias dos servidores. Inclusive, o Instituto vem trabalhando muito também na questão da dívida que a Prefeitura tem com o Instituto, que a Prefeitura também precisa colocar os seus valores em dia, para que quando chegar lá na frente, né, Lineu, esteja numa situação tranquila, estabilizada e arcar com todas as aposentadorias, as pensões do funcionalismo público. Sim. No caso da dívida, agora só resta para nós a justiça, né? Nós já vamos executar toda a dívida na justiça e aí a justiça é que vai definir, porque todas as outras providências já foram tomadas, já foi feitas representações no Tribunal de Contas, no Ministério Público, para os vereadores. Então, na administração passada também fizemos isso, fizemos a representação no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Então, tudo que já cobramos também, a gente cobra todo mês, atualiza os valores, cobra. E agora, como não houve acordo, né, então agora a dívida vai para a justiça. E o acordo não ocorreu em função da Prefeitura ter pedido em 200 vezes. Eu já falei na outra entrevista, mas não sei se as pessoas estavam acompanhando, estavam acompanhando, né, que houve uma negociação do Instituto, o superintendente, com o Conselho Deliberativo, mais o prefeito e o secretário de Finanças. Foram feitas 2 reuniões para tratar esse assunto da dívida. E a Prefeitura queria, ofertou para o Instituto pagar essa dívida em 200 vezes, a dívida toda, num acordo em 200 vezes. E, como eu já expliquei anteriormente, administrativamente o Ministério da Fazenda não permite
que se faça administrativamente acordos acima de 60 vezes. Então, o órgão que autoriza isso, que é o Conselho Deliberativo, não pôde autorizar, porque o Conselho Deliberativo também tem que cumprir a lei. Ele não pôde autorizar em 60 vezes. São 160 milhões, não é? O valor acumulado já hoje. Um pouco mais de 160. Já milhões. deve estar na faixa de uns 163, 164, por aí. Bidu, alguma pergunta para o Lineu? Não, o Lineu já respondeu. Eu ia perguntar sobre o valor atual da dívida da Prefeitura. Quer dizer, são aproximadamente 160 milhões que poderiam já estar no caixa do Instituto, mas infelizmente é uma briga que isso aí vai longos e longos anos. Sim. Esperamos que agora, indo para a Justiça, tenha uma solução, né? Esse é o que a gente não gostaria, né? A gente gostaria que tudo se resolvesse normalmente, né? Mas, infelizmente, nesse caso, é a última opção que sobrou. Como nós já temos tudo em dívida ativa, então é mais fácil de executar. Nós já vamos executar a dívida toda. Dessa vez, a gente vai executar a dívida em conjunto. Agora, em relação ao tribunal, o Instituto agora vai apresentar a sua defesa e deixar claro em relação, apresentando os números, né, de que foi realmente só um erro de informação. Sim, como é uma decisão monocrática, né, agora você tem direito a recurso, tem direito à sustentação oral, tem direito a explicar melhor, então não vejo nenhum problema, mas é bastante desagradável ocorrer isso, né, o tribunal poderia inclusive, ter questionado com mais detalhes, porque se você tem uma variação abrupta, se você vê uma variação abrupta do atuarial, é óbvio que você teria que investigar o que aconteceu, porque, logicamente, se isso está correto, ocorreu algum fato muito significativo, uma perda de financeira muito significativa, alguma coisa grave, que deveria ser investigada mais a fundo, né? Se realmente fosse verdade que houve o que aconteceu, mas não aconteceu nada disso, é muito fácil demonstrar. Foi um erro contábil, né? A provisão matemática, esqueci de explicar, senão as pessoas não vão entender. A provisão matemática, na verdade, é o valor que o Instituto tem que ter. Todo ano é atualizado esse valor e a gente vai perseguindo ao longo dos 35 anos chegar nesse valor. Então, na verdade, o patrimônio do Instituto vai correndo atrás da provisão matemática. Então, você sai do zero, em 2008 saímos do zero, temos que chegar no 100% de cobertura desse déficit, que é chamado déficit. Enquanto você não chega no 100%, você ainda tem déficit. Então, você vai ter déficit por muito tempo até que você chegue. Nós já temos 60%. Em 10 anos, temos 60% já do valor. Já está bem adiantado, Nós né? temos, e na média nacional, são 18%. A média nacional. Então, já está numa situação confortável, digamos assim. Quer dizer, isso é um dado que era muito fácil do tribunal verificar. É impossível você ter um agravamento abrupto da situação atuarial, sendo que você, ano a ano, você vai cada vez mais atingindo a meta. Né? Nenhum ano foi para trás, todos os anos nós avançamos, mesmo nos piores, a gente avançou. Então, acho que é interessante até essa entrevista foi feita nesse sentido, de esclarecer, né, aos servidores municipais o que está acontecendo em relação a essa decisão.